Shalom, queridos, estamos aqui para te agradecer, você que tem seguido, que tem compartilhado, que tem nos ajudado com esse projeto que visa facilitar o conhecimento ao máximo de pessoas possíveis. Meu muito obrigado, tá bom? Bom, hoje eu quero gravar a tríade de hoje do Kawai. Eu quero falar sobre a existência de Deus. Seria possível provar que Deus existe? Normalmente os pensadores, os filósofos, os teóricos, os teólogos, normalmente afirmam o seguinte, que não é possível provar que Deus existe, como também não é possível provar que Deus não exista. Essa é a conclusão lógica da maioria dos pensadores e da maioria dos teóricos, que não é possível provar a existência de Deus e também não é possível provar a sua inexistência. Conclui-se então que Deus existir é uma questão de fé. Se você crê, Deus existe. Se você não crê, Deus não existe. Essa seria então a dedução lógica dessa afirmativa. Mas eu queria, nessa tríade, fazer uma reflexão e mostrar para você que é possível provar a existência de Deus e por que a igreja cristã ela é odiada pelas nações. Em duas fases. A primeira fase está exatamente quando ela consegue provar que Deus existe. E a segunda fase é porque as doutrinas e os ensinamentos de Cristo confrontam a iniquidade do mundo. Mas, provando que Deus existe, eu vou te levar a uma reflexão nessa primeira tríade. Acredito que hoje ainda devo estar gravando as duas tríades. É possível provar que Deus existe? Vamos lá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele usa a seguinte expressão. A nossa pregação não consiste em sabedoria vinda da parte humana, mas ela é manifestação do poder de Deus. E essa pregação é manifestação do poder de Deus para que a vossa fé não se apoie em conceitos humanos, mas se apoie e se sustente no poder de Deus. O mesmo apóstolo chega a dizer que se Cristo houvesse morrido e não ressuscitado, em vão seria a nossa pregação e em vão também seria a nossa fé. Então, como é que eu vou refletir sobre a existência de Deus? Para isso, eu preciso confrontar a inexistência de Deus. Por quê? Se Deus não existe, pense comigo, também não existe mundo espiritual. Se Deus não existe como bem, também não existe mal. Se Deus não existe, também não existe milagres e maravilhas. Tudo se resume ao raciocínio lógico e aquilo que a física e a ciência humana conseguem compreender. Então, a inexistência de Deus me leva a anular todo o resto, inclusive o conceito de moral e o conceito de ética. Porque se não há Deus, se não há condenação, se não há juízo, se não há prestação de conta, moral se torna algo irrelevante. Você, teoricamente, é livre para aproveitar a vida e fazer tudo que vier na sua cabeça, porque você não tem que prestar conta da sua vida para ninguém. Partindo da premissa de que Deus não existe, como alguns ateus tentam sustentar, eles falam então que não há bem, não há mal e não há mundo espiritual. Você vai convir comigo que se não há mundo espiritual, não há milagre. Porque só vai haver milagre se houver mundo espiritual. Só é possível existir milagre se Deus existir. E aqui começa a minha prova de que Deus existe. Qual é a maior prova de que existe Deus? Milagre. Se existe milagre, existe Deus. Se existe sobrenatural, existe Deus. E Jesus fala isso. Eu vou te mostrar no próximo vídeo que Jesus fala isso ao profeta João Batista. Então, milagre é a prova cabal que Deus existe. No próximo vídeo falaremos sobre isso, mas fique a reflexão. Pense nisso. Deus abençoe, queridos.
Bom, queridos, e eu quero deixar claro de antemão que quando nós falamos em milagres, nós não estamos falando aqui de falsos sinais, de truques de mágica, de falsas manifestações atribuídas a Deus. Não, isso não conta, isso não é milagre. Isso são sensacionismos, são truques que alguns lugares fazem. Quando nós falamos em milagres, falamos na manifestação sobrenatural, a ação sobrenatural de Deus sobre a lógica, sobre a razão. É quando a gente sai do mundo físico, do mundo científico, do mundo explicável para o mundo sobrenatural. É nesse sentido que nós falamos em milagres. Jesus, certa feita, foi indagado pelo discípulo de João Batista o seguinte: olha que João Batista foi aquele que apresentou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo João disse que Jesus batizaria os homens com o Espírito Santo e com fogo. Porém, quando João foi preso, ele teve uma dúvida e ele manda um dos seus seguidores perguntar a Jesus se realmente era ele o Messias que Israel estava esperando. E a resposta de Jesus a João foi o seguinte: diga a João que os cegos veem, que os mudos falam e que em todo lugar é pregado o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é que o milagre ou os milagres que ele estava operando na terra era testificação de seu ministério e de que ele realmente era a pessoa que veio para ser o cumprimento da profecia do Deus único, o Deus de Israel. Aqui começa as duas grandes verdades da fé cristã, porque a fé cristã ela é sustentada em milagres. Não há fora do milagre nenhuma sustentação para a fé cristã. E o primeiro grande milagre da fé cristã é a encarnação do Verbo. João escreve o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E interessante que no versículo 12 ele vai dizer que o Verbo fez todas as coisas, e sem o Verbo, que é Jesus, nada do que foi feito se fez. Então a fé cristã nasce no milagre. Cristo é o Verbo que se fez carne, a encarnação do Verbo. Além disso, toda a sua vida é pontuada com milagre. E aí vamos para o segundo maior milagre da igreja, que é o milagre da ressurreição. Perceba, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou após o terceiro dia. Se Cristo não houvesse ressuscitado, Paulo já alertou: em vão seria a nossa pregação e em vão seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou no terceiro dia, e ao ressuscitar no terceiro dia, vamos e convenhamos que ele já passa por dois milagres. Primeiro milagre, o milagre de que seu corpo não sofreu decomposição. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 2 ou 3, onde diz que ele não permitirá que o seu corpo sofra corrupção. Mas a palavra ali no original é decomposição, ou seja, durante 3 dias de morto, o corpo de Jesus ficou intacto, não entrou num estado de decomposição. As vermes, os órgãos não estouraram, as vermes não comeram o seu corpo. Ao contrário, o corpo ficou perfeito, aguardando o tempo da ressurreição. E com 3 dias de morto, a Bíblia diz que ele ressuscitou. As mulheres vão ao sepulcro e a resposta do anjo é: por que procurais entre os mortos aquele que vive? E essa verdade da igreja é uma prova viva de que há Deus. Porque se não há Deus, não há ressurreição. Se não há Deus, não há milagre. E não só a ressurreição e a encarnação do Verbo são os maiores milagres da igreja. Mas Jesus, para confundir os homens, ele disse: olha, vocês vão em meu nome e vocês vão curar os enfermos, vocês vão abençoar as vidas, e vocês vão expulsar os demônios. Então esses sinais são provas cabais de que há um Deus no céu, um Deus que a lógica não pode explicar, que a ciência não pode explicar, um Deus acima do raciocínio lógico, um Deus de milagre, um Deus que somente é explicado pela fé, mesmo assim está acima da fé.
E assim, queridos, quando falamos em milagres, a gente vê que Jesus deu autoridade aos seus seguidores. Ele disse: olha, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, em meu nome vos será feito, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Percebemos então que milagre é algo continuista, é algo que segue a igreja até a volta de Jesus e segue como um sinal para os incrédulos de que há um Deus no céu que enviou seu único Filho a fim de salvar a todos aqueles que creem. Bom, neste sentido, os críticos aos milagres, porque existem e são muitos, eles partem de uma premissa. E onde é que eles estão? Você vai encontrar isso no mundo teológico, através da neo-ortodoxia, principalmente, e outros grupos. Você vai encontrar isso no mundo acadêmico, através da filosofia e a construção do mito, por exemplo. E você vai encontrar isso também no dia a dia, através de ateus e agnósticos, que tentam desconstruir milagres a todo custo. E eles partem da premissa de que existem falsos profetas. Ora, então eles se apropriam de falsos sinais, de falsas manifestações, de charlatões que às vezes enganam milhares de pessoas em nome de milagre, e são situações fraudulentas, facilmente provadas de que não houve milagre, houve apenas uma indução, houve apenas uma situação psicológica ou algo do tipo. Então eles se baseiam nisso para tentar desconstruir toda a ideia de milagre à luz da palavra. Bom, não vou entrar aqui no mérito histórico, porque a gente não vai dar tempo para fazer e falar sobre esse assunto agora. Mas, na prática, eu tenho que entender o seguinte: se eu parto da premissa de julgar o verdadeiro pelo falso, eu poderia concluir facilmente que não existe nenhuma profissão e que nem a ciência é legítima, porque eu tenho falso em tudo. Se eu tenho falsos sinais, falsos milagres, falsas maravilhas, eu tenho líderes charlatões, eu também tenho falsos médicos, eu também tenho falsos cientistas. Então, se o critério de algo não existir parte de julgar pelo falso, logo eu posso dizer que não há médico, eu posso dizer que todo homem não presta, porque tem homem ruim. Então, se tem homem ruim, todo homem não presta. Eu vou fazer uma generalização a partir do falso. E é isso que até as feministas fazem. Elas fazem uma generalização a partir do falso. Mas esse não é o critério. Eu tenho que entender que se eu vou julgar algo, eu tenho que pesquisar com responsabilidade e eu tenho que analisar com responsabilidade se aquilo é real ou não. Bom, existem milhares de provas de milagres na história da igreja. E não só da Igreja Católica Apostólica Romana, como de outros ministérios. Eu sou prova viva de milagres. Eu tenho vivido e visto milagre todos os dias. Por isso eu creio cada vez mais em Deus.